dia, hoje é 14 de junho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Hoje eu estou extremamente feliz, mas assim, muito feliz, porque eu tenho um começo pronto pro podcast, eu não vou precisar nem ficar enrolando pra fingir que eu sou engraçada. A gente vai direto pra notícia. Fraude da Americanas era combinada pelo Zap Zap da diretoria, acusa CEO. Ah, é exatamente por esse tipo de notícia que eu me tornei jornalista. Porque se as tuas tias têm grupo do Zap com o pessoal da igreja e o teu pai com a turma dos ex-contábeis de 1983, por que a diretoria de uma empresa não teria um? É claro que eles têm. E é exatamente o tipo de grupo no qual eu gostaria de estar, como uma pequenina mosquinha de dados dentro do Zap Zap. Estava aqui listando os grupos de Zap que já deram chabu aí na história do Brasil e lembrei de quando tiraram uma foto da tela do celular do Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, e apareciam lá notificações de um grupo que ele tinha com ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois ele esclareceu aí que esse grupo era para mandar mensagens técnicas, segundo ele. Teve também a clássica Luísa Sonza não está no grupo de Zap Zap da Anitta com outras cantoras brasileiras, que se chama, já revelado aí publicamente, Patroas Reais. Eu daria de tudo para ser uma pequena mosquinha de dados. Enfim, a troca de mensagens entre os membros da antiga diretoria da Americanas em um grupo de WhatsApp, combinando a maquiagem de dados do balanço para transformar prejuízo em lucro artificial, foi um dos principais indícios da fraude na contabilidade citados pelo atual CEO da varejista, Leonardo Coelho Pereira, durante esclarecimentos aos deputados integrantes de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, instalada para investigar a situação na companhia. Mais cedo nesta terça-feira, um fato relevante divulgado pela Americanas admitiu pela primeira vez que as inconsistências contábeis, expressão usada pela companhia em alerta ao mercado no dia 11 de janeiro, se trataram de uma fraude após o Conselho de Administração analisar um relatório preliminar elaborado por assessores jurídicos. O documento forneceu 7 nomes de executivos, incluindo o ex-CEO Miguel Gutierrez, e não mencionou o trio dos principais acionistas da companhia, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Abre aspas para Leonardo Coelho Pereira. Os documentos não mostram envolvimento de conselho de administração nem de acionistas. Se tiver, a investigação ainda está em andamento, vamos responsabilizá-los. Fecha aspas. O CEO acrescentou que, no total, 30 pessoas estão envolvidas na fraude e que começaram nesta terça-feira já a serem demitidas. Segundo ele, abre aspas novamente, vou tomar medidas adicionais correlatas a essa fraude, fecha aspas. Ele negou um plano de demissão em massa na Americanas. Pereira mostrou slides extraídos do relatório apresentado ao Conselho de Administração pelos assessores jurídicos, como indicava já o fato relevante. Mais uma memória coletiva brasileira que estarei trazendo aqui o PowerPoint do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, apresentado durante as investigações da Lava Jato, fecha memória coletiva. Segundo o CEO da Americanas, neste slide de ontem, em uma troca de mensagem em um grupo de WhatsApp dos diretores, havia orientações para não mostrar ao Conselho de Administração e ao mercado que o nível de alavancagem da Americanas superava 3,5 vezes, pois isso seria, segundo eles, morte súbita da companhia. Os antigos diretores negavam ao comitê de auditoria a existência de operações de risco sacado, aquele instrumento de antecipação de recebíveis que estava escondido no balanço e que foi a causa de toda essa explosão aí de escândalo para a empresa. Esse instrumento é legal e é praticado abertamente, principalmente por varejistas, só que escondê-lo no balanço que é o problema. Pereira relatou que a antiga diretoria apurava um prejuízo operacional de 733 milhões de reais em um relatório intitulado, abre aspas, Visão Interna, fecha aspas, e transformava em outro chamado de Visão Conselho em um lucro artificial de 2,9 bilhões de reais. Basicamente, o relatório Visão Conselho é o que você posta no seu feed do Instagram. O Visão Interna é o que você manda no Closed Friends. E risco sacado é o Photoshop que você faz na sua foto do feed e coloca ainda na legenda Acordei Assim, hashtag. A troca de mensagens do grupo da antiga diretoria da Americanas no Zap Zap revelou executivos discutindo que iriam negar a existência de risco sacado aos auditores, pois se admitissem essa operação típica do varejo, significaria aumentar o endividamento da companhia, evitando um resultado financeiro com lucro. Pereira afirmou ainda que as descobertas apontadas no relatório vão ser compartilhadas com as autoridades, citando a CPI, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Comissão de Valores Mobiliários. O executivo foi questionado por diversos parlamentares sobre a responsabilidade e consequência da fraude, o envolvimento de conselheiros e acionistas e o impacto da recuperação judicial da empresa para o mercado de trabalho.
O CEO repetiu que não há indícios de envolvimento de integrantes do conselho de administração nem de acionistas e diz que a companhia tem compromisso social de manter empregos e as suas operações. Todas essas informações que eu falei agora vieram de uma reportagem do repórter da Bloomberg Linha, Sérgio Ripardo, e que também consultou via LinkedIn os diretores executivos demitidos, citados no fato relevante, solicitando comentários sobre essas menções dos seus nomes no caso. Até eu escrever o roteiro desse podcast, eles ainda não tinham respondido. Fica aí o recado, nem tudo que acontece no Zap Zap fica no Zap Zap. Aliás, eu diria justamente que tudo o que acontece no Zap Zap não fica no Zap Zap. Gente, agora olha isso. Os fãs dos programas culinários da Netflix em breve vão poder saborear alguns dos seus pratos favoritos quando o serviço de streaming abrir o seu primeiro restaurante pop-up em Los Angeles no final deste mês. Aumenta a mensalidade, abre restaurante. Apenas fatos. No caso, se você estiver em Los Angeles, né? Se você estiver em alguma outra cidade que não seja Los Angeles, você não poderá desfrutar aí desta grande atração. Os clientes vão poder visitar o conceito de comida apelidado de Netflix Bites para uma experiência gastronômica elevada, apresentando alguns de seus chefes mais conhecidos, incluindo Curtis Stone, de Iron Chef, e Ann Kim, de Chef's Table Pizza. Eu não vi nenhuma dessas séries, nem sabia que existia esse nicho de programas culinários na Netflix. O restaurante aí faz parte do mais recente movimento na empresa em oferecer experiências ao vivo, que incluíram um baile da rainha inspirado em Bridgerton. Esse sim, eu vi. Os chefes participantes do restaurante pop-up vão preparar um menu degustação especial, enquanto os mixologistas da série Drink Masters, outra que eu nem tinha ouvido falar, vão fazer coquetéis personalizados. Bacana! E já que vocês falam que gostam aí de conceitos de mercado, eu vou catar mais uma notícia aqui de relatório de banco para vocês. Porque quer um lugar para ter conceito de mercado sem ter a explicação? É um relatório de banco. Fun fact, ou seria um fact pessoal e inútil, dá na mesma. Quando eu comecei a trabalhar com o mercado financeiro, a minha principal atividade de estagiária era ficar lendo essas desgraças de relatório de banco sobre macroeconomia, commodities, setores ou empresas ou qualquer outra coisa, que são geralmente em inglês, e aí ficar traduzindo e também googlando os conceitos, conceito por conceito, porque eu não sabia trulhufas de nada. Hoje eu sei alguma coisa? Não, talvez aí uns 4%. Na época eu tinha até um caderninho em que eu anotava os termos e as suas traduções. Saudades de ter canetas coloridas. Hoje em dia eu mal acho um lápis na minha casa. Dito tudo isso aí, gestores de fundos de investimento da América Latina estão mais otimistas com o Ibovespa até o final do ano, segundo a mais recente pesquisa do Bank of America. Segundo o levantamento do BOFA, ou Bank of America para os íntimos, 45% dos gestores consultados veem o principal índice de renda variável da Bolsa Brasileira negociando entre 120 mil e 130 mil pontos ao final de 2023, o que implica em um potencial de valorização de 11,4% ante o fechamento do último pregão. Buenos, mas o que são os pontos do Ibovespa? Os 100 mil pontos, os 116 mil pontos de agora são a pontuação de alguma coisa, uma nota? São um número aleatório? Quando começou estava no zero e agora está aí nos 100 e poucos mil depois de vários anos? Não! Os 116 mil são a soma da carteira teórica do Ibovespa. O Ibovespa é o principal índice da nossa bolsa. Atualmente ele tem 89 empresas com 92 papéis ou 92 ações dessas 89 empresas. Temos aí listadas no total mais ou menos umas 400 empresas no Brasil. A cada trimestre, a B3, que é a empresa que administra a bolsa, faz um rebalanceamento do Ibovespa, conforme um monte de critérios que eles colocam. Aí eles dizem assim, essas são as 89, ou 90, ou 91, depende do trimestre, empresas que compõem o Ibovespa, esse índice específico, agora. Existem vários outros tipos de índices. Tem, por exemplo, o ICON, que é um índice que é formado pelas principais varejistas que são negociadas na bolsa. Tem o índice IMOB, que são as principais construtoras do país. Enfim, cada índice tem o seu critério e o Ibovespa é o mais importante deles, o mais acompanhado. A pontuação do Ibovespa é a soma do preço dessa carteira teórica. É quanto você precisaria investir se você quisesse comprar exatamente a mesma quantidade de ações que estão dentro dos conceitos da B3 para o Ibovespa. Cada ponto é R$1. Então, isso quer dizer que se a bolsa está nos 116 mil pontos agora, você precisaria de 116 mil reais para comprar o Ibov completinho, igual ao que está lá na B3. Aí, quando os pontos do Ibovespa sobem, quer dizer que essas empresas aí estão se valorizando. E para o BOFA, o Bank of America, o índice pode ser negociado em 135 mil pontos até o final do ano, o que implicaria um upside, e já vimos o que é upside ontem, de 15,6% em relação ao patamar atual. Próximo conceito.
Sobre a taxa Selic, a taxa básica de juros do país. 73% dos participantes dessa pesquisa do Bank of America esperam que o ciclo de cortes de juros comece em agosto deste ano. Lembrando que hoje, nesta quarta-feira, temos a decisão de política monetária dos Estados Unidos, que, segundo estimativas, devem manter o atual patamar de juros paradinho pela primeira vez desde março de 2022. A gente, aqui no Brasil, está estagnado no mesmo patamar de juros desde agosto do ano passado, então a gente parou de aumentar juros bem antes dos Estados Unidos. As apostas em um início de um corte das taxas por aqui ganharam força entre os economistas do mercado financeiro na última semana, após dados de inflação virem abaixo do esperado em maio. As atenções recaem agora para o Comitê de Política Monetária, o Copom, que se reúne nos dias 20 e 21 desse mês, na próxima semana. Para dezembro, a maioria dos gestores consultados pelo BOFA espera que a taxa básica Selic fique entre 12% e 12,75% ao ano, em linha com o apontado no mês passado. A avaliação é que o avanço no cenário fiscal seria o fator mais importante para trazer as expectativas da inflação para baixo nos próximos 6 meses, segundo a pesquisa do Bank of America. Acabou! Aproveita aí a sua quarta-feira, que é o mês de agosto da semana. É a cor nude do arco-íris de cores. O dedo mindinho. Inútil, mas não tem o que fazer. Tá aí, pra ser vivido, então bora lá. Até mais.